Pessoal, hoje se completam 7 meses desde que eu me mudei para Nova York. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições ou impressões que eu tenho tido com a vida nos últimos tempos, e especialmente o que eu pude refinar ainda mais estando nesse período de maior solitude. Se você é uma pessoa jovem que está aí pretendendo ainda se definir profissionalmente, escolher para que lado vai, tem certas indecisões na vida, seria um prazer que você pudesse me acompanhar até o final desse vídeo e ouvir uma ideia que eu gostaria de ter ouvido e compreendido mais cedo na minha vida. E essa ideia é a seguinte: assuma mais riscos, tome mais riscos na sua vida. Essa é uma frase que às vezes parece até uma espécie de clichê, porque a gente ouve por toda parte: você tem que tome mais riscos, se arrisque mais na vida, mas dificilmente nós paramos para compreender o que isso realmente significa e como isso realmente pode ser traduzido na nossa vida. Então, como é de praxe nas coisas que eu comento sobre a vida, eu gosto muito de relacionar com as coisas que eu tenho estudado. Alguns dias atrás, eu estava no instituto onde eu trabalho, acompanhando uma ressonância funcional de um dos projetos que eu estou envolvido aqui, um projeto do estado de Nova York, e na sessão anterior à nossa, estavam fazendo uma ressonância magnética funcional com um chimpanzé, com primatas não humanos, que é uma das áreas de pesquisa do instituto que eu tenho trabalhado. E eu tive a oportunidade de ver as imagens do cérebro desse animal, do macaco. E o que é mais surpreendente, o que eu pude debater com alguns colegas ali em loco durante a sessão, é a profunda similaridade que existe entre o cérebro do chimpanzé e o cérebro humano. De tal sorte que, se você fizer uma etapa no processamento, se chama skull stripping, ou seja, tirar a cabeça e o crânio, deixar só o cérebro de um macaco e de um humano, um leigo não consegue identificar a diferença. Então, a vascularização, o parênquima, giros e os sulcos são totalmente similares, são extremamente similares. Então, onde é que eu estou querendo chegar? É que o cérebro humano, o nosso cérebro, guarda muitos registros que são absolutamente primitivos, certo? E um desses registros é a nossa aversão a perdas, a nossa aversão ao risco. Nós queremos fazer de tudo para não sofrermos perdas. O cérebro quer nos privar de sensações que são desagradáveis, que na visão do cérebro, na estratégia inata do cérebro, poderiam nos prejudicar. A razão por trás disso é porque a maior parte do tempo da evolução do encéfalo, do cérebro, se deu num ambiente muito diferente do ambiente que nós vivemos hoje, certo? Isso faz com que nós tenhamos uma espécie de estratégia inata de nos precavermos contra perdas e contra tombos que nós sentimos que podemos tomar na vida. Primeiramente, o fenômeno da procrastinação, ou seja, nós protelarmos coisas que nós sabemos que deveríamos estar fazendo, por exemplo, escrever um projeto, finalizar um artigo, mandar uma mensagem para alguém, se aproximar de um laboratório, de uma oportunidade profissional que nós sabemos que existe, e nós vamos deixando isso para depois, e o que normalmente está por trás disso tudo é o medo de nós tentarmos e não conseguirmos. Tem duas coisas que poderiam nos ajudar a nos tornar pessoas que assumem os riscos que realmente valem a pena na vida. A primeira coisa é entender que todos nós já estamos em risco, certo? Em qualquer momento, todos nós podemos receber a notícia de uma doença grave, podemos ter um infarto, podemos ter um AVC, a notícia de um câncer, ou podemos receber a notícia de que alguma pessoa próxima a nós adoeceu, ou que começou uma guerra de ampla escala no mundo e os preços e o valor, o significado do dinheiro mudou abruptamente. Tudo isso pode acontecer. Estar vivo significa estar em contato, estar em relação com o risco. Então,
tudo isso significa que não fazer as coisas, ou seja, nos evitarmos certas coisas e nos entregarmos a uma sensação de conforto, não significa que nós não estejamos em risco. E até pelo contrário, não fazer as coisas por medo nos está levando a uma situação que pode ser muito arriscada no futuro, que pode ser dificuldades profissionais, dificuldades financeiras, uma sensação de arrependimento que pode ser muito forte no futuro. Então, não fazer as coisas também é arriscado, certo? Então, isso é uma coisa que nós temos que sempre ter em mente. Não há como na vida zerar o risco. O risco sempre existe. A questão é quais riscos que valem a pena ser perseguidos, certo? Tendo isso em mente, se permita pensar realmente com a sua própria cabeça e não com as ideias dos outros. Quais são as coisas que você realmente deseja? Seja uma ascensão profissional, seja falando de relacionamento, seja falando de qualquer experiência na vida. E aí, a partir de uma resposta honesta a isso, comece a tentar entender como você pode fazer essas tentativas e se colocar em linhas em que mesmo o fracasso em certas tentativas se traduziriam num avanço. E nisso, o mundo acadêmico, ele é muito pedagógico, certo? Porque normalmente todos nós que estamos no mundo acadêmico, para chegarmos a lugares interessantes, instituições que tenham um alto nível, precisamos antes mandar muitas mensagens para muitos lugares e que normalmente nós sabemos que vamos ser rejeitados, certo? Então isso vai ensinando uma certa indiferença com o resultado. Porque é normal, a pessoa que acaba no MIT, que acaba em Harvard, que acaba em Columbia, em Stanford, ou em grandes lugares, ela às vezes tentou em vários outros e não conseguiu. Então faz parte da trajetória acadêmica já entender que tentar e não conseguir faz parte do jogo. Então você tem que ter isso internalizado. Tentar e não conseguir não é um sinal de derrota, é um sinal que você está se mobilizando em direção a algo que tem sentido, certo? Então isso é muito importante. Comece a tentar mais e se torne cada vez mais indiferente às derrotas. Se preocupe em estar se direcionando para algo que realmente é oriundo da sua própria motivação e que está sendo construtivo na sua vida, certo? E claro, em caso de fracassos, de rejeições, de obstáculos, de becos sem saída, tente entender o que esteve por trás desse fracasso para tentar melhor da segunda vez. Mas esteja sempre tentando se colocar em situações que envolvam um risco e que envolvam a possibilidade de ir para uma próxima etapa na vida, uma próxima etapa em algum negócio, uma próxima etapa em algum assunto. Sempre a mudança de etapa é algo que envolve algum tipo de risco, porque nós estamos saindo do ambiente em que estávamos, por definição. Mas ainda, essa conversa toda pode ficar ainda mais profunda. Estar exposto a risco é uma coisa muito mais abrangente, porque frequentemente nós nos privamos de outras coisas também pelo medo de uma circunstância desfavorável se apresentar. Por exemplo, uma frase muito famosa do Freud é: ninguém está tão vulnerável emocionalmente quanto alguém que está apaixonado. Ou seja, se envolver emocionalmente com outras pessoas, se entregar para relações que no futuro podem resultar em coisas que nós não queremos, como a pessoa nos rejeitando, ou mesmo uma traição, alguma coisa negativa, se entregar para as coisas, mesmo sabendo que elas envolvem um risco muito importante, é um sinal de que você está no controle da sua vida, certo? Não são os medos que estão direcionando a tua vida. Você é a autoridade na vida, porque você entende que, mesmo com os riscos associados, você está dizendo para que lado as coisas devem ir. Então, para
se conquistar um senso de agência na vida, ou seja, que você está por trás das coisas que acontecem e que as coisas que acontecem estão se relacionando com as suas motivações e, portanto, sendo satisfatórias, a presença do risco é algo inegociável, certo? E o risco, obviamente, não precisa ser algo como andar de carro numa velocidade super alta, se colocar em risco físico. Apesar de que o risco físico também pode ser uma fonte muito grande de experiências com significado, através do esporte, por exemplo. Você, sei lá, é um surfista que quer pegar uma onda grande e que aquilo ali envolve um risco e é vivido como uma aventura muito grande que dá significado para a vida. Mas na maior parte dos casos, o importante é que você enfrente aqueles riscos que também são simplesmente emocionais, certo? Como você falar uma coisa, são emocionais e são sutis, são às vezes difíceis de perceber. Como você falar alguma coisa para uma pessoa que você acha atraente, ou você fazer um comentário numa mesa de negócios ou numa mesa profissional sobre alguma coisa que poderia funcionar diferente dentro de uma empresa, por exemplo. Não ter medo de falar o que você pensa, não ter medo de ser do jeito que você é e não ter medo também de conversar com as pessoas de uma maneira espontânea e de iniciar novas conversas com outras pessoas. Então, o contato com experiências de medo, sair mais da zona de conforto, desenvolver mais uma indiferença com o resultado e mais uma importância com você estar fazendo algo que é legítimo desde o seu ponto de vista, isso é uma coisa extremamente valiosa e é algo que pode ser exercitado todos os dias. Falar algo que nós gostaríamos de comentar de uma maneira espontânea, amigável, engraçada para as pessoas, mas nós acabamos não dizendo porque nós ficamos constrangidos, ou enviar uma mensagem para alguém que pode representar uma próxima oportunidade profissional e nós acabamos não mandando a mensagem porque nós achamos, essa pessoa não vai me responder. Mande a mensagem, envie um e-mail, mande a mensagem. Acredite que possa dar certo. Se não der, você está andando na direção certa. Tente novamente depois. Ou seja, se torne mais indiferente com os resultados das coisas e mais preocupado em estar agindo de uma maneira que é corajosa e que não está pautada pelo medo. Me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai me deu um livro chamado A Gaia Ciência, que foi um dos livros mais bonitos escrito pelo filósofo alemão Nietzsche, em que ele comenta em um dos aforismos que o segredo para a fruição da vida, o segredo para ter uma vida boa é colocar os teus navios em mares que ainda não foram explorados. Ou seja, para o pessoal que gosta de videogame, explorar o mapa, viver em um mundo cada vez maior, tomar o protagonismo na vida e viver em um mundo cada vez maior. E também a segunda parte é viver de uma forma mais arriscada em guerra consigo mesmo. O que significa a guerra consigo mesmo? A interpretação correta disso é não se entregar ao conforto. Isso retoma aquilo que eu comentei sobre o nosso cérebro ser muito parecido com o cérebro dos chimpanzés, o cérebro de primatas não humanos. Ou seja, há uma tendência humana muito primitiva de tentar nos manter no conforto. E o cérebro não está interessado no teu desenvolvimento, ele está interessado na tua sobrevivência, na homeostase dele, no equilíbrio. Ele não está interessado em te projetar para um lugar mais interessante, mas simplesmente manter as coisas como estão. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento disso e nós sejamos o motor dessa transformação e vivendo uma guerra interna que é uma guerra produtiva, que é a guerra principalmente contra o medo, mas também a guerra contra a inércia, ou seja, colocar um esforço grande, ter tenacidade nas coisas que nós queremos que aconteçam, mesmo que, de novo, nós tenhamos medo de fazê-las porque nós sabemos que existe um risco delas não dar certo. Então, pessoal, essa é uma das primeiras mensagens que eu gostaria de deixar na minha série de vídeos
E eu acredito que ela seja uma das mais fundamentais, a ideia de que, para que nós voltemos a ter aquela sensação muito boa de estar descobrindo coisas novas, a mesma sensação que nós tínhamos quando éramos pequenos e estávamos na infância, é preciso sair da zona de conforto, não de uma maneira clichê, fazendo coisas aleatoriamente, mas fazendo aquelas coisas que vêm de dentro de nós mesmos, não tendo medo de dar passos grandes, não tendo medo de falar as coisas que nós mesmos sentimos que são as que deveriam estar sendo ditas. Então, não é à toa que essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar na minha série de vídeos. Se você ficou até o final, eu agradeço muito a sua atenção e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço.